Amigo, a Bíblia diz que o verdadeiro adorador de Deus, ele adora em espírito e verdade. O verdadeiro é aquele homem concreto. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, que Deus ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele está na formação. Alfa vem de alfabeto, o alfabeto onde está o contexto, o conteúdo, a fonética, a morfologia, a sintaxe daquilo, a certeza, a escrita correta. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ômega vem de teor, teor onde está o volume daquilo, que é o mesmo conteúdo, onde está a escrita correta. Ele é o primeiro e o último, ele está na formação de algo, tudo aquilo que se concretizou tem o primeiro e o último, a formação de algo, pois ele está Deus. Então a Bíblia diz que o verdadeiro adorador de Deus é o homem contextual, o homem espiritual. A Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 15, diz que o homem é espiritual e julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual é o homem contextual, é aquele que desce, ele vai buscar conteúdo, ele vai buscar a certeza, a fonética, a morfologia, a sintaxe daquilo, a escrita correta, pois aí está o homem contextual, o homem espiritual. Aí está o adorador de Deus por ter buscado Deus onde está a sabedoria e inteligência, onde está o conteúdo de algo, pois aí está Deus. Deus não está nesse céu para ir para cima onde o homem está falando que está. Quem inventou esse Deus foi o dono da igreja católica, ele inventou esse Deus, ficou multimilionário falando daquilo que não viu, e o homem se apegou na insensatez dele, diz a literatura. A Bíblia diz que é cego guiando o cego, ambos caíram no buraco da insensatez, a Bíblia diz. A Bíblia diz assim em São Mateus, capítulo 7, do versículo 5, diz assim: Hipócrita, tira primeiro a cegueira do teu olho através, para que depois venha tirar a cegueira através do olho do teu irmão. A Bíblia manda primeiro nós buscar o Deus, onde está o conteúdo. Deus é o alfa, ele é o ômega. Então, para a gente buscar o Deus, o conteúdo de tudo, para falar com veracidade para o nosso irmão. O cara não fez isso, ele esqueceu. A Bíblia diz que o melhor adorador é todo aquele que adora em espírito e verdade, é falando a verdade, buscando a verdade. Deus, Jesus, Espírito Santo é a verdade. Então você vai buscar o conteúdo de tudo, vai buscar a verdade. O melhor adorador é aquele que busca Deus onde está a certeza. O melhor adorador é aquele que busca Deus, é espírito e verdade. Deus é espírito, onde está o contexto de algo. O homem da igreja, ele disse que quando ele morrer, esse espírito diz que vai morar nesse céu. Não, para aí não vai ninguém, é espírito, vamos supor, vamos buscar o espírito do Iracildo, vamos saber quando eu nasci e a minha existência hoje. É espírito onde está o conteúdo, a fonética, a morfologia, a sintaxe, onde está a escrita correta. Tudo você vai buscar o espírito. Vamos supor, o cara contou a história para você, e você se apegou na história dele. A Bíblia não manda, a Bíblia manda nós buscar o espírito, o conteúdo, a certeza daquilo. O homem da igreja ouviu uma história desse Jesus, desse Deus que ele não viu, que ele vai morar nesse céu, e ele se apegou nessa história. Cada igreja tem o seu pastor e cada pastor tem a sua doutrina. É cada um querendo levar para a sua igreja dizendo que peça Deus. O cara está tomando 10% de tudo que o irmão ganha, comprando o carro dele, a moto dele, a casa dele, e ele está dizendo que é para esse Deus que ele não viu. O cara ganhou 10 almas numa igreja e ele disse que ele ganhou essas 10 almas para esse Jesus que ele não viu. Não, ele ganhou para o dono da igreja. Quando você aceita Jesus, você vai ter que pagar 10% de tudo que ganha o dono da igreja, e ele está dizendo que é para esse Deus que ele não viu. Ele é o enganador. A Bíblia diz que o diabo, ele é o enganador, é o acusador, é aquele que está dizendo: se você aceitar Jesus, você vai para o céu, se não aceitar, vai para o inferno, pois aí está o acusador. Ele diz que o viado do diabo, o ladrão, vai para o inferno, é a prostituta de Satanás, a vida dele é acusar o irmãozinho. A Bíblia diz que o diabo, ele é o enganador, o acusador. Amigo, obrigado por essa fala.